Voltando à construção da linha 4, como ela está sendo feita agora. Quais os problemas que a gente vê nessa construção do governo? Olha, todo problema que a linha 4 tem hoje, ou apresenta, ela é função de uma concepção operacional, na minha opinião, absolutamente errada, né? Porque se você tivesse continuado o projeto original de General Osório, você seguisse para a Barra, algo desse tipo, você não teria os problemas que você vai ter na operação, né? Os problemas que você vai ter na operação e essa concepção, o que encareceu essa alternativa. Por exemplo, General Osório e Cantagalo vão ter que ser fechadas. Para poder fazer a tal operação, eu vou ter que fechar essas duas estações durante um ano, quer dizer, nunca aconteceu isso, quer dizer, o metrô sempre ele cresceu em função das necessidades, mas nunca parar uma estação, fechar uma estação para poder construir a continuação. Isso não existe. No mundo inteiro, não conheço, né? Pode ser que tenha alguém que tenha feito isso. Para variar, nós vamos ser os primeiros a fazer esse tipo de bobagem, né? Então, vamos fechar as duas estações. Tá? Depois, a General Osório, que tinha que ser uma continuidade natural para ir para Ipanema, em Antero de Quental, no Leblon, também sofreu um revés aí. Que aconteceu com essa estação? Puseram a estação muito alta, né? E ela tinha que ter sido mais para baixo. Como agora vai ter que ser feita uma tal expansão da General Osório, tá certo? Quer dizer, vai ficar uma aqui e outra aqui, né? Essa aqui que vai ter que ser feita. Se as coisas tivessem sido, não, vamos seguir direto para o Antero de Quentral, o metrô está todo preparado para que isso pudesse acontecer, ótimo, não ia ter problema nenhum. Mas passou a ter problema porque uma administração para o metrô na General Osório, que não era para parar. Todos os projetos mostram que tem projeto até Antero de Quental. Quer dizer que construíram a estação do General Osório de maneira errada? Não, de maneira errada, como fosse terminar, como se o metrô não tivesse mais nada para continuar. Mas eu fui responsável de levar o metrô até a Antero de Quental. Foi meu último ato, quando o diretor do metrô, né, e responsável técnico do metrô, eu mostrei claramente que tinha que levar até a Antero de Quental. Isso tinha que ter sido respeitado. Fazia lá General Osório, mas respeita General Osório como uma continuidade para Ipanema até Antero de Quental. Lamentavelmente, isso não foi feito, né? Então, ela ficou uma estação que, de repente, o pessoal disse, não, mas poxa, por que não vamos chegar na Barra? Né? Bom, podia ter chegado na Barra através daquela outra linha, né, que chegava onde é o Rio Centro. Muito bem, essa aí seria uma forma. Mas como mudou também toda a operação, é isso que eu estou querendo colocar, quer dizer, tem até possibilidade de cruzarem no mesmo nível. Nós estamos fazendo essa pergunta. É verdade? Porque pelo desenho, se você começa a desenhar, que não é o desenho que aparece em nenhum estudo, o estudo é sempre um desenho linear, não mostra aparelho de mudança de via, não mostra nada. Mas na hora que você faz o que está sendo dito, você vê que vai passar, vai bater, assim, ó. Qual o grande problema de um cruzamento de nível numa operação de metrô? É um pouco pior do que um cruzamento de sinal de trânsito em nível. Agora você imagina os trens chegando, ah não, mas tem sistema de sinalização, porque aí para, que faz. Bom, você começa a ter tantos problemas que você não vai atingir o intervalo que você precisa.
E não atingindo o intervalo que você precisa, você não atinge a capacidade que o sistema precisa ter para poder transportar as pessoas. É só isso. Porque aí Continuando, você começa a ter tanto Y, tanta confusão. É só olhar o que está acontecendo hoje no metrô. Nem na justiça acertado, né, que você teria, que 4 minutos não deu mesmo e todo mundo reconheceu que não deu. Aí você vai para. Acertou 5 minutos. Na prática, está dando 6,5, 7. É isso que vai acontecer também com esse sistema. Tá aí. continuando, depois de General Osório, a gente tem as estações em Ipanema, o Leblon e aí a grande questão é Gávea. Que tem que Como, passar. Que como tem que ter. Gávea entra nessa linha 4 do governo? Não, ela entra com um triângulo, né? Então vai ter que ir lá em cima, né? Aí troca, ele vai fazer o outro movimento, que deverá ter, porque não mostra, mas deverá ter um desvio, né? Ele sobe aqui assim, né? E vai ter um desvio, ele vai fazer isso para poder seguir o caminho, né? Isso não está claro, mas só pode ser isso, né? De você fazer esse tipo de coisa. Só que quando você vem da Barra para lá, você tem que passar da Gávea, né? Então vai ter hora lá que ou passa por baixo, aí é mais obras, ou vai passar em nível. Essa pergunta está sendo feita na audiência pública, que vão ter que explicar como é a operação desse processo. Então a gente ainda não sabe exatamente como é a operação dessa linha na Gávea. Não, porque os desenhos não são para mostrar. Qualquer metrô, eu te mostro aí os trabalhos nossos, tudo a gente mostrava como é que seria, como é que seriam as manobras, como é que seriam isso. Hoje em dia não, hoje em dia ninguém quer dar satisfação do porque eu não entendo. Não é segredo de Estado. Continuando aqui para a Barra da Tijuca. A única estação que vai ter na Barra é no Jardim Oceânico. Isso é adequado? O que é importante no Jardim Oceânico é saber também se vai ter rabicho. O que é o rabicho? Na Sanspenha eu tinha feito o rabicho lá, né? Nós fizemos o rabicho. Por que nós fizemos o rabicho? Porque nós tínhamos uma intenção de ter intervalos de metrô. O que é intervalos de metrô? Linha 1 com 90 segundos de intervalo, quer dizer, de poder chegar até 90 segundos de intervalo, com trens de 6 carros, e a linha 2 com trens de 8 carros a cada 100 segundos. O que é um rabicho? O rabicho por exemplo, você tem uma estação, não acaba ali, você estica, né? Só para ter carro, os trens ficam ali. Para quê? Para poder injetar. Isso se você quiser que o metrô, vamos dizer assim, seja um metrô de fato. O que é um metrô de fato? É ter intervalos entre trens bastante pequenos, tipo 90 segundos, coisas desse tipo. Com esses Y, etc., você nunca vai conseguir, ou dificilmente você vai chegar a isso. Então é preciso definir o que se quer do metrô, né? Então, para fazer esse rabicho, é para você injetar trens, você tem que ter em vários locais para injetar, porque se você não souber injetar, ou não tiver planejamento de injeção de trens, né, injetar na Glória, injetar não sei aonde, injetar, para poder aquilo funcionar com 90 segundos, por exemplo, você não tem a menor condição de chegar a uma capacidade importante. Que o metrô, a grande vantagem do metrô é a altíssima capacidade. Ele não pode ficar com capacidade média. Isso não existe. Gastar esse dinheirão para uma capacidade média, baixa, né? Eu acho Então, complicado. caso a estação seja construída sem esse rabicho, não é possível operar ela com intervalos pequenos? Não, não é. Você pega a General Osório, ela tinha que ter um rabicho, já queriam ter, ela poderia ter um rabicho para poder seguir em frente, mas pararam ali, não seguiram e vão agora fazer uma outra, né?
para poder, que é uma expansão que eles chamam, né? Uma expansão. No caso da Sespenha, por exemplo, você tem um rabicho. Para quê? Para injetar os trens, deixar trens parados ali, em vários pontos da via, para poder injetar, para poder o quê? Ter um intervalo pequeno. Quando você não tem mais intervalo pequeno, ninguém fica mais preocupado, né? Eu acho que também não pode chegar aqui na Jardim Oceânico e fingir que não vai ter mais metrô, né? Vai parar ali, que nem fizeram com a General Osório, encerra. Daqui a pouco passa os anos, etc. E de repente, bom, e agora? Né? Precisa ter precisa expandir o metrô, né? E aí, quando você vai expandir o metrô, você não tem como expandir, ou pelo menos vai custar muito mais caro, porque você não fez previsão, etc, etc. Você vê, aonde eu fiz previsão, que foi fazer o trecho Estácio Carioca, Praça 15, que é prioritário em todos os estudos já feitos até hoje, simplesmente, inclusive a Carioca está lá embaixo, pronta, simplesmente não tomaram conhecimento. Foram para um outro lugar que aí sim tinha que fazer tudo. A não construção de um rabicho após a estação também dificulta a expansão futura do metrô, vamos dizer, em direção à Alvorada? Ah, com certeza. Você vê ali, General Osório, por exemplo, não conseguiu fazer, não conseguiu, né, partir para a sair dali calmamente e ir para o Leblon, algo desse tipo. Não. No caso da Sespenha, tem o rabicho, que eu não gostaria de chegar na Uruguai, né? Porque significa que eu chegando na Uruguai, eu não vou ter intervalos pequenos nesse trecho. Tá certo? Quer dizer, o metrô é um sistema de transporte, ele tem que ter uma visão sistêmica. Essa visão sistêmica é o que está faltando. Honestamente, eu vejo o seguinte, faltou gente que conheça metrô para trabalhar, para ajudar na construção desse brinquedo. É importante dizer o seguinte, metrô não é obra civil, metrô não é recorde de concreto na obra, não é recorde de aço colocado. Metrô, a parte prioritária dele, o fundamento prioritário dele é a operação. A obra é apenas para colocá-lo em operação. Agora, a concepção da operação é que vai dizer se o metrô vai ser viável, se ele vai atender a população de fato, é a concepção da operação, que tem que ser uma concepção inteligente para poder ter custos baixos, custos operacionais baixos e você poder aplicar os conceitos sistêmicos ao próprio metrô.